Boa noite a todos. Como nós falamos, né? Vamos começar às 19 horas, tá chegando. Falta um minutinho, vamos esperar. O pessoal tá chegando, né? Você que tá aí online, chama o pessoal que tá na tua casa, né? Chama todo mundo aí pra pertinho. Vamos fazer um culto doméstico, né? Um culto na tua casa hoje. Você vai receber a palavra de Deus, vai receber um louvor especial, vai louvar com a gente. Amém? E vai ser muito bom, né? Vamos orar? Vamos ver aqui, porque como a gente falou 19, vamos fazer certinho 19, né? Beleza. Pai, obrigada, Deus, obrigada por esse dia, Senhor, que o Senhor preparou para nós, meu Deus. Obrigada, Pai, porque hoje, Senhor, está sendo o primeiro culto de domingo, Pai, que nós estamos fazendo, Pai, de forma online, entrando nas casas das pessoas, Pai. Oh, Senhor, obrigada, abençoa cada lar, Pai, que estará recebendo da sua palavra, Pai. Que terá a oportunidade de receber, Pai, do seu louvor, da sua palavra, Deus. Ó Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso sobre as nossas vidas, Pai. E a sua palavra fala que quando 2 ou 3, em nome de Jesus, o próprio Jesus está presente. Eu sei que Jesus está aqui, eu sei que Jesus está em cada lar, em cada pessoa, em cada casa que está recebendo essa ministração, essa transmissão. O Senhor vai mover grandemente na sua casa, no seu lar. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei como está seu coraçãozinho hoje. Eu só sei que Jesus está entrando na tua casa agora para romper tudo que tem tentado te parar de receber a palavra. Eu declaro agora os ouvidos espirituais abertos. Eu declaro o seu coração como terra fértil, boa para receber dessa semente de Deus, dessa boa semente de Deus. Amém? Eu quero que você abra no Salmo 100. Amém? Vamos. O Salmo. Deus é maravilhoso, amém? Sobre as nossas vidas, né? Ele tem cuidado de nós, de cada detalhe das nossas vidas. Meu Deus, Salmo 100, ele fala assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Tá falando comigo e com você, amém? Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvores e em seus átrios com hinos. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, Pai. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Vamos receber nosso louvor. Boa noite a Helena, Alexandre. Estamos aqui e estaremos louvando o Senhor com vocês. Amém? Glória a Deus, Pai. Abençoa, Senhor, esse louvor. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei
dura uma noite, mas com o dia vem o sol. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, Tu és bom, Tu és. Nesse lugar que você está agora, na sua casa, eu não sei o que você está fazendo, se você está deitado, sentado, mas sabe, eu queria que no lugar que você está agora, você fechasse seus olhos e você realmente pudesse colocar na presença de Deus, sabe? Você pudesse lembrar que você é a igreja. Que a igreja não é o lugar onde você está, mas a igreja é você. Então agora feche seus olhos e fale com Deus mesmo. Se você estiver com a sua família, dê a mão para os seus filhos, dê a mão para o seu marido e fale com
Senhor, de todo louvor, de toda adoração, Pai. Obrigado, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada. Tu és bom, Tu és digno, Senhor. De todo louvor, de toda adoração. Amém, amém. Boa noite a todos, boa noite. Nós começamos agora então aqui a nossa transmissão. A gente agradece esse período de louvor em que a gente teve agora, em que a gente pôde tratar a respeito daquilo que é realmente engrandecer o nome de Deus por meio da música, por meio do louvor e da vontade, daquela unção que realmente a gente tem no nosso coração e a gente quer que isso se expanda. Então, se porventura a gente está vendo a transmissão agora, eu estava vendo ali, se tiver com algum probleminha, questão de sinal, dá uma verificada agora, vê se deu uma melhorada no sinal. O pessoal vai estar aí dando uma resposta para vocês. Tá? Então procura até interagir com a gente para a gente poder deixar as coisas funcionando de uma forma legal, para você poder acompanhar bem, a gente poder ter um resultado de som e de áudio legal também. A gente quer que você ouça bem, você veja bem aquilo que a gente está ministrando. Tá? O intuito é realmente que a igreja ela não cesse, a igreja não pare. Né? A gente está nessa condição atual agora de fazer as transmissões online, mas graças a Deus, como eu falei pela manhã, que a gente tenha tecnologia. Então a gente pode realmente aproveitar esses momentos para continuar se reunindo, ainda que à distância, mas a gente se reúne. Eu falei pela manhã também que Jesus ele fala, estão vendo essas coisas que faço, vocês vão poder fazer e mais. Então quando ele se refere a isso, ele estava se referindo também à questão da gente poder ter condições de poder se achegar a pessoas que estão distantes de nós. A ideia é que realmente a gente não pare nisso, a gente possa expandir. Você tem um círculo de amizade, de pessoas com as quais você pode tratar, você pode conversar. Então que a gente possa caminhar nesse sentido também, que a gente possa expandir isso. E com relação a esse tema, eu já vou falar agora logo no início, para realmente a gente já deixar bem alinhado, bem esclarecido, que é o seguinte: as suas ofertas e os seus dízimos, né? Como é que a gente vai proceder isso? Eu quero que você pegue a sua oferta, eu quero que você pegue o seu dízimo dessa semana, aquilo que você traria na igreja, que você guarde isso, você deixe isso reservado, para que a gente possa realmente depois fazer uma maneira da gente poder arrecadar isso, da gente poder continuar realmente fazendo a nossa parte. Nós temos pessoas para atender. Se tem uma coisa que tem que ficar muito evidente para nós como igreja, vocês sabem que essas restrições que estão começando a acontecer agora, pessoas vão ser impactadas, pessoas vão precisar da sua ajuda. A gente quer realmente como igreja fazer isso, que essa ajuda ela chegue às pessoas. Então tem pessoas que vão passar por situações de trabalho, de emprego, pessoas que são autônomas, que precisam realmente estar na rua, ela precisa estar fazendo o seu dia a dia e não vai conseguir, porque hoje estão fechadas as portas, existem empresas que fecharam. A empresa que eu trabalho, eu estou tendo que fazer o trabalho em casa, né? Então a gente está trabalhando da mesma maneira, só que tem pessoas que não vão ter essa mesma condição. Tem pessoas que dependem realmente de relacionamento interpessoal e isso vai ficar limitado por esses dias, né? Então a gente tem ouvido, a gente tem visto as notícias, você tem acompanhado também, né? As pessoas estão divulgando que a gente vai passar por uma semana muito importante agora. A próxima semana ela vai ser das mais importantes em relação a essa pandemia, para que a gente realmente seja obediente a isso. A gente seja obediente, que a gente não saia de casa, que a gente faça então as nossas atividades em casa. Se precisar sair, que seja protegido, que você faça então a sua asepsia, que você mantenha então a sua questão de se higienizar, tudo aquilo que você fizer, tomar cuidado com os idosos, procurar realmente fazer com que eles não tenham realmente esse contato e você não seja um transmissor, porque às vezes você é jovem, você é mais novo, não tem problema com você, mas aquele que é às vezes mais velho, que possa ter uma condição, está dentro daquele grupo de risco, né, pessoas cardíacas, essas pessoas então elas têm que ter então esse cuidado e nós devemos fazer a nossa parte então de realmente ajudar e contribuir nesse sentido, tá? Então a sua oferta, o seu dízimo, se você tiver com ele na sua mão agora, então eu queria que você segurasse, se você não está com ele na sua mão, mas que você então pudesse orar sobre isso, que a palavra fala que isso é bênção, a gente devolve a Deus aquilo que Ele nos dá. Então vamos orar então sobre esse motivo nesse momento. Pai, no nome de Jesus, que nós oramos sobre as nossas ofertas, sobre os nossos dízimos, ó Pai. Pai, nós cremos que essa ação, essa obediência que nós devemos ter em relação à palavra,
ela serve de fato para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser próspero, ó Deus. Mas sobretudo que essa obediência ela venha realmente a servir como um instrumento, para que a gente possa, ó Deus, nesses momentos de calamidade, nesses momentos de falta, nesses momentos de pessoas que estão necessitando, que a gente possa contribuir. E aí a igreja entra nessa parte, ó Deus, como sendo a sua extensão aqui na terra, para que a gente possa colaborar, para que a gente possa crescer e alcançar vidas e pessoas que estão necessitando. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado porque não falta na nossa mesa, obrigado porque não falta na nossa despensa, obrigado, ó Pai, que essa condição hoje de trabalho, se porventura alguém estiver sendo impactado nisso, nós cremos e nós sabemos que vai passar, no nome de Jesus, isso vai passar rápido, vai ser um tempo, ó Deus, muitas vezes de reflexão, tem pessoas que realmente estão entrando nesse estado de reflexão, que a gente possa refletir sobre isso, sobre essa importância de colaborar com o reino, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu poder, pela tua unção sobre as nossas coisas, sobre aquilo que o Senhor deu para que a gente pudesse então administrar. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, que nós oramos ao Senhor e já te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Eu queria hoje falar de um tema, a gente tem algumas que vão ser tratados e a gente não vai poder realmente deixar de falar de algumas situações, de coisas que a gente já fala dentro da igreja, Então, eu quero que você aproveite essa comunicação, que você possa fazer contato com pessoas. A gente vai disponibilizar essas ministrações, elas vão ficar salvas para que você possa assistir depois também. A gente vai ter uma maneira de fazer isso. Já era uma vontade nossa, já há um bom tempo. Então, da gente poder gravar as nossas ministrações, a gente tem várias gravadas e a gente vai disponibilizar esse material. Mas a gente gostaria realmente que a gente aproveitasse esse período agora. E se você tiver algum motivo de oração a ser feito, alguma razão de oração, então que você já pudesse participar e colocando já um pedido de oração por alguém, por alguma pessoa. Você pode mandar essa mensagem já nessa nossa linha de transmissão. E aí o Alexandre que está aqui fazendo essa parte, ele vai receber e a gente vai poder então orar por essas pessoas, orar por você, orar por essa condição. E hoje nós vamos falar então sobre algo que a gente vai encontrar em muito e que é uma das razões da gente ter então a participação daquilo que foi a vinda do Cristo. Mas desde o começo, desde o início da criação, Deus ele fala a respeito de algo, ele nos traz algo. Tem pessoas que ainda estão esperando isso, mas o fato é o seguinte, o fato é que já veio e já está à nossa disposição, que é o livramento de Deus. Deus ele nos livra. Agora, por que Deus ele veio então trazer livramento para o seu povo? É claro que se você for estudar a palavra desde o comecinho, desde o livro de Gênesis, desde a história da criação, você vai ver então que o homem ele já era protegido. Quem era protegido não precisa de livramento. Quem está protegido não precisa ser liberto, não precisa ser protegido, porque já existe uma proteção. Você já está numa condição, a gente costuma usar uma expressão que existe na Bíblia, você está no esconderijo do Altíssimo, conforme está lá nos Salmos, Então você, quando está no esconderijo do Altíssimo, a palavra esconderijo nesse caso está se referindo a um lugar protegido. Você está escondido, você está então guardado. E esse guardar que vem da parte de Deus, ele subentende aí livramento. A gente costuma usar essa expressão livramento muitas vezes para algo que iria acontecer na sua vida e não acontece, acaba não acontecendo. Mas a palavra em si ela traz para nós várias passagens que falam a respeito desses livramentos que Deus ele veio trazendo. O homem ele é muito parecido também com aquela situação em que Jesus ele nos ensina a respeito da característica de cada ser. Então aí ele usa, no momento, se você pegar uma porca e lavar essa porca, a leitoa, você lava o porco, você dá banho nele, deixa ele limpinho, cheirosinho, mas se você soltar ele perto da pocilga, perto da lama, o que ele vai fazer? Ele vai voltar, vai correr lá, vai rolar de novo na lama, vai rolar no barro, não importa. Agora, por que o porco fez isso? Por que essa porca, essa leitoa, ela fez isso? Porque está na característica dela fazer isso. É perfil dela, é aquilo que está dentro daquilo que é o seu instinto de vida. Ela vai então procurar se sujar de novo. Agora, nós que somos nova criatura, nós temos que então ter essa clareza
de que a nossa natureza mudou. A gente não tem mais essa natureza, então, de ser alguém que pertencia, que tinha essa característica de ser, então, do mundo. Nós não somos mais do mundo. Né? Em João 23, Jesus ele fala sobre isso. A gente, apesar de estar aqui, nós não somos daqui. A gente está como que estrangeiro nessa terra. Então, a nossa passagem aqui é transitória, é provisória. Nós somos forasteiros aqui, conforme Pedro fala nas suas cartas. Nós somos uma geração que está aqui por enquanto. E tem uns que falam até de um jeito um pouco mais interessante, fala que a gente é alienígena. E de fato, né, essa palavra alienígena quer dizer isso, a gente não é daqui, a gente não pertence a esse mundo, a gente está de passagem aqui. Mas isso faz com que a gente tenha então algumas percepções, algumas coisas que a gente precisa então mudar. Uma delas tem a ver com isso, com a escravidão, da gente ser preso, da gente ser então escravo de algumas coisas. A gente tem muitas vezes se feito escravo. Tem pessoas que no passado a gente via, né, em alguns lugares do mundo ainda, né, essa característica de haver um escravo. O que é o escravo? O escravo é aquela pessoa que ela é subjugada, ou porque um povo foi lá, um país foi lá, invadiu o país, né, invadiu aquela terra, então dominou aquele povo e transformou aquele povo em escravo. Ele passou então a ser um povo servil, ele tinha que servir, eles eram utilizados como se fossem então ferramentas. Né? A pessoa que cuidava da casa, por exemplo, era o escravo. O escravo é que tinha que fazer as coisas, as profissões difíceis, quem fazia era o escravo. Né? A história conta que quem construiu as pirâmides do Egito, por exemplo, foram escravos e eles morriam. Né? Então, para eles não tinha um problema. No Império Romano, o escravo não era considerado gente, inclusive. Né? O escravo, se você quisesse matar seu escravo, era direito seu, não tinha pena nenhuma, não tinha nenhum problema judicial com relação a isso. Né? Você tinha esse poder sobre isso, sobre essa pessoa que não era considerado gente. Então, o escravo ele era sempre subjugado. Só que a palavra ela trouxe algo diferente, que ela trouxe realmente esse entendimento a respeito de que a gente tem que ter clareza a respeito desse negócio de ser escravo. Então a gente costuma usar também no nosso dia a dia, que às vezes você está trabalhando no seu emprego e o seu chefe começa a te dar um monte de serviço, né? E aí a pessoa vai comentar com alguém, estou trabalhando igual um escravo nessa empresa aqui. Então, claro que não é uma verdade, né? Mas assim, é a comparação que a gente faz a respeito de você fazer aquilo que você não gostaria de fazer, porque você está sendo obrigado. E as pessoas então costumam se escravizar, essa é a verdade. Por exemplo, um vício escraviza a pessoa. A pessoa muitas vezes, ela querendo aparecer, ela se envolve com vício, com bebida, com cigarro, com pornografia, ela se envolve com aquilo. E quando ela se envolve com isso, chega num ponto em que ela acha que ela tem domínio sobre aquilo. Mas na verdade acontece uma inversão. Ela não consegue se dominar, ela não tem mais controle. Então o vício domina ela se tornou escrava do vício. Né? A pessoa que fuma, ela não consegue parar, ela está ali toda atribulada fazendo as coisas, eu preciso fumar um cigarro, eu preciso parar de fumar um cigarro. Então ela perde o controle, ela não se controla e ela tem que satisfazer o vício dela. Quem bebe faz a mesma coisa, está bebendo, está trabalhando, mas precisa beber. Né? A gente costuma ver pessoas que para poder funcionar no dia tem que beber um pouco de pinga. Né? E isso realmente mostra que a pessoa está sem controle, não tem mais controle sobre o seu corpo. Tem pessoas, por exemplo, que têm o vício de comer. Né? E a gente vê tanta glutonaria. Não estou falando de gordo, não. Estou falando de pessoas que têm o vício da glutonaria. Pode ser um magro, mas que come de forma esganada, uma pessoa que tem assim aquele desespero de comer. Então isso mostra a escravidão. Mostra que existe então algo que escraviza as pessoas. Mas a palavra fala então desse livramento da parte de Deus. E tem várias passagens que eu queria que você acompanhasse comigo que vão falar sobre isso. Né? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Em Êxodo capítulo 3, esse comecinho, ele vai falar para nós a respeito daquilo que aconteceu então com uma das funções, né, uma das obrigações que Moisés aceitou, que foi a de libertar o povo da escravidão. Lembrando que o povo judeu ele foi para o Egito porque quis ir. Né? Naquele momento que você já viu que José então ele se tornou governador do Egito, o povo judeu foi para o Egito porque lá tinha comida. Acabou crescendo, a população foi crescendo e, infelizmente, acabou acontecendo essa situação. O povo, então, foi aprisionado, depois se tornou escravo. Foi lá porque quis ficar. E aí, depois, Moisés ele faz todo aquele trabalho, na tentativa de tirar o povo, ele consegue tirar o povo, mas mesmo assim, durante o trajeto, durante essa parte,
né, você vê que o povo então queria voltar para o Egito. O povo começa a reclamar com Moisés, falando que preferia a escravidão. É isso que a gente tem visto hoje. Então, Moisés ele teve essa função. Isso você vai encontrar, então, como eu falei, no livro de Êxodo, a partir então do capítulo 3. É quando então Deus ele fala com Moisés e ele incumbe ele para libertar o seu povo. Então, no versículo 4 do capítulo 3 diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, para terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, o lugar do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Então você vê Deus falando para Moisés da vontade que ele tinha então de libertar o povo que estava no Egito. Então Deus ele veio para trazer livramento. Ele pegou então uma pessoa chamada Moisés, incumbiu ele, capacitou ele, fez tudo aquilo que era necessário para que ele pudesse então agir dessa maneira e trazer então liberdade. Ele libertou o povo do Egito, conseguiu. É claro que a gente sabe a repercussão dessa história depois, coisas aconteceram, mas ele cumpriu. As pessoas de uma maneira, inclusive, que Deus fez com que eles recebessem despojos. Eles foram municiados, eles ganharam do povo, aquele povo egípcio deu a eles o ouro, aquilo que eles tinham, e ir embora da terra do Egito. Então isso mostra livramento de Deus. Aí depois você vê, queria que você abrisse em Isaías 52. Está tudo bem a transmissão aí? Ok. Se tiver com algum problema, pessoal, você pode se manifestar aí, que a gente tem uma equipe técnica aí, viu? Obrigado. Em Isaías, no capítulo 52, você vai encontrar o profeta de Neemias. Você vai ver então o povo saindo e retornando para Jerusalém. Livramento de Deus. Ele usou pessoas chave, ele levantou homens e mulheres então que foram chave para poder acontecer esse livramento do exílio. Aí depois você vê várias situações de Deus, ele agindo no livramento de perigos, de dificuldades que os homens tinham. Em Gênesis 48, a gente vai ver também uma passagem em que você vê, né, o povo então pudesse, né, no livro de Gênesis, capítulo 48, a partir do verso 16, em que você vê o livramento do anjo de Deus, que então diz assim: e o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja nele chamado o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresça em multidão no meio da terra. Então você vê Deus também agindo nessas situações. Agora, se tem uma parte que você já deve conhecer também, mas eu gostaria que você abrisse, a gente vai ter lá no livro de Salmo. O livro de Salmo ele tem várias situações de livramento. É muito interessante a gente falar de Salmos porque uma grande parte foi escrita por Davi. E Davi, então, ele passava por situações de perseguição, né? Você sabe a história, ele foi ungido rei, mas ele tinha que aguardar o momento correto dele poder agir como rei. Então, ele sabia, ele tinha no coração dele a obediência que ele tinha que ter a Deus. Ele teve oportunidade de poder se livrar das mãos de Saul, mas ele aguardou, ele teve que aguardar, então, o momento correto. No final você sabe da história que justamente Saul acabou tirando a própria vida. E a partir daí, então, é que Davi ele passa a ser rei de Israel. Mas a gente tem, por exemplo, no Salmo 19, você vê ali Davi falando a respeito disso. No versículo 13 do Salmo 19, ele fala assim também: também da soberba guarda o teu povo, que ela não me domine.
então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E aí você tem o salmo mais conhecido. O salmo mais conhecido. O Salmo 23. O Salmo 23 é aquele que muita gente sabe de cor. As pessoas sabem realmente de coração que é esse salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse realmente é um salmo muito bonito, no qual você vê ali Davi falando a respeito de livramento. Então, o interessante é que algumas traduções, até pela própria forma como é traduzido, a gente vê ali no primeiro versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, dá a ideia de um pastor que cuida de uma ovelha. A ovelha, então, ela sabe que ali aquele pastor, aquela pessoa, aquele homem está cuidando dela, está trazendo proteção. Ele dá o pasto, ele cerca as ovelhas, ele traz proteção, mas ele tem um cajado na mão. Esse cajado serve tanto de apoio para ele, quanto uma forma dele poder disciplinar as ovelhas também. Então isso para que de fato você não tenha nenhum tipo de problema em relação àquilo que é o livramento da parte de Deus. Que você possa então também saber o quanto Deus cuida de você. Aí depois, dentro disso que a gente está falando sobre livramento, é algo que tem que ficar claro para nós, que Deus ele nos dá liberdade. Deus ele nos dá maneiras da gente poder agir com total liberdade. E essa liberdade ela tem a ver com o chamado livre-arbítrio. Olha que interessante a gente falar sobre isso, porque o livre-arbítrio ele traz para nós liberdade. Né? A palavra então já diz, você tem liberdade de escolha. Mas Deus ele quer que realmente você procure o bem. Você procure fazer aquilo que é melhor, aquilo que é bom. Porque quando você faz as escolhas erradas, você acaba sofrendo por isso. Então a ideia realmente, a liberdade que Deus dá, é para que você então possa escolher. Porque se Deus ele escolhesse por você, ele não seria Deus. Ele seria um tirano, ele seria um déspota. E não é isso que realmente Deus ele quer ser. Deus ele quer que você seja pai. A gente costuma ver pessoas que, apesar de tudo o que fazem, né, então, em prol de outra, que procuram auxiliar outra, às vezes passam por situações tristes, né, em que a pessoa, por algum equívoco no seu jeito de ensinar, no seu jeito de agir, cria um filho, por exemplo, que se torna um bandido. Né, então, o filho virou um bandido. O interessante é que, assim, essa pessoa ela saiba que, às vezes, o excesso de liberdade que se dá acaba criando esse tipo de situação. Eu costumo usar, né, eu tenho algo que para mim cada vez mais se confirma, é o seguinte: quanto mais você mima um filho, quanto mais você então enche ele, né, de provisão, ele tem provisão demais, ele tem coisas demais, esse filho vai dar problema. Esse filho vai ser alguém que vai dar problema lá no futuro. Então, pai e mãe que está assistindo, que está ouvindo isso, eu digo uma coisa para você: o seu filho, não que ele precisa sofrer, sabe? Nenhum pai, nenhuma mãe quer que seu filho sofra. Mas realmente o seu filho ele tem que ter a noção dos limites, daquilo que ele pode usar de liberdade. Porque às vezes ele tem um excesso de liberdade para fazer algumas coisas, que ele acaba então achando que aquilo é o normal. Passa por uma situação então que ele precisa ter, então, ele precisa economizar coisas, ele precisa fazer coisas de uma forma limitada, ele não aceita, ele briga, ele cria confusão. E a gente vê isso acontecendo. Quantas vezes você não vai no supermercado e tem uma criança birrenta, batendo o pé, querendo alguma coisa, então, e fica pedindo para as pessoas, fica pedindo para o pai, fica pedindo para a mãe, e faz escândalo. Né? Então, que isso realmente mostre, que isso seja para você exemplo. Se você tem um filho que é birrento, se você tem uma filha que é pronta, que faz esse tipo de coisa, então aprenda que essa criança, ela vai se tornar depois um homem, uma mulher, e isso vai ser reflexo, a vida dela, que muitas vezes pode não dar certo, porque você tem uma parcela de culpa nisso.
excesso de liberdade. Você então foi frouxo no sentido de ensinar, de educar o seu filho e sua filha, e depois as consequências vão acontecer. Vem sobre a vida dele especificamente, mas você tem uma parcela de culpa nessa educação aí. Agora, a ideia é que a gente possa então, já indo para a conclusão, compreender que da parte de Deus então veio a redenção. E onde veio essa redenção? Ela veio em Jesus Cristo. Jesus, ele veio para ser o nosso livramento. Entenda bem, Deus, ele agiu de uma maneira que foi a seguinte: ele tinha dentro do seu propósito que o homem fosse então sempre o Senhor da criação, mas o homem acabou perdendo isso. Mas da mesma maneira, lá no livro de Gênesis você já vê então o desenho de Deus, o desejo dele que então viesse uma libertação, porque Deus ele já sabia que a partir daquele momento em que o homem pecou, que o homem então ele cedeu aquilo que seria para ele dominar, ele cedeu então para Satanás, para o adversário, para o inimigo, ele já sabia então, vai precisar de um livramento. E aí depois você vê toda a história da Bíblia, até o culminar, até a plenitude dos tempos com a vinda de Jesus. E quando Jesus ele veio então para trazer o nosso livramento, ele veio para trazer a salvação. Então hoje nós temos a salvação porque nós temos Jesus. Amém? Eu quero que você realmente reflita sobre isso. A gente tem um Salvador, que é Jesus. Jesus então ele existe, ele veio e hoje ele está sentado à direita do Pai para realmente a conclusão dessa salvação. Que a gente saiba então que existe essa salvação da parte dele. Agora, essa salvação, ela mostra para nós, né? Eu queria que você abrisse, né, em João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8, o verso 31, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha Jesus ensinando para nós o seguinte: se você se apoia na verdade, se você caminha para a verdade, você tem livramento. Olha que interessante, a gente se livra de várias situações porque a gente caminha com a verdade. A pessoa que vive, que tem esse estilo de vida, de caminhar dessa forma, de caminhar nessa direção, ela tem livramentos da parte de Deus, né? Em Romanos, no capítulo 3, pode abrir lá também. Romanos capítulo 3 fala a respeito de justificação. Nós somos justificados então porque nós cremos em Deus, né? Então essa passagem diz o seguinte, a partir do versículo, né, capítulo 3, Romanos 3, versículo 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo escreve então para os romanos e diz assim, ó: nós temos uma justificação da parte de Deus, ela é gratuita, é graça, é a graça de Deus, que é então pela redenção que houve nele, que então nós temos Cristo. E quando a gente tem Cristo, então a gente é livre, existe liberdade, né? Então essa liberdade ela está à nossa disposição, né? Então é muito bom a gente saber que isso existe para nós e tem essa predisposição da parte de Deus para que a gente possa realmente saber o quanto ele é bom. Mas eu queria realmente trazer, a gente poderia falar sobre várias situações de livramento na Bíblia, mas assim, tem uma passagem que ela é bem interessante e que resume para nós, né? Jesus ele ensinando a respeito do livramento da parte de Deus, que está lá em Mateus capítulo 26, eu queria que você abrisse lá então, em Mateus capítulo 26, que diz assim, Mateus 26, que é um momento chave a respeito então do sacrifício de Jesus. Você sabe que Jesus então, naquele dia, ele já sabia que viria sobre ele então todo aquele peso da maldade, da humanidade sobre ele. Então o que ele faz? Ele vai orar. Ele fala então para Pedro, Tiago e João para acompanhar ele, que ele iria orar lá no Getsemane. Então ele sai, ele vai para esse lugar, no Getsemane, conforme a gente vê pelo estudo e pela própria demonstração, e para quem conhece o lugar, é um lugar cheio de árvores, né? Mas ele foi à noite, inclusive. Então ele pediu para aqueles 3 discípulos mais próximos
que eles pudessem ir junto com ele. Então, naquele momento, ele pede então para que eles fiquem lá, então, cuidando, e ele vai orar. E naquele momento, então, ele termina a oração, porque ele sabia que logo depois disso, ele seria preso, né? Então, quando ele está lá, aí chegam os soldados, né? Os soldados, então, procuram por ele, e naquele momento, Pedro, com toda a intenção, a boa intenção de querer livrar Jesus, né? Porque Pedro queria livrar Jesus. Olha que coisa interessante. Ele tira uma espada e vai na direção de um soldado e ele quer matar aquele soldado, ele quer livrar Jesus. Então ele tenta, o soldado desvia, ele corta a orelha do soldado. Naquele momento, então, Jesus ele para, né? Então, no versículo 52 do capítulo 26, Jesus diz assim, ó: então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Aí Jesus ele fala uma coisa muito interessante para nós a respeito de livramento. Ele fala assim: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Pois se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Então, Jesus ele mostra que vem da parte de Deus livramento, né? As coisas, as situações, elas podem ser as mais difíceis, elas podem ser as circunstâncias mais complicadas, mas Deus ele traz livramento. Isso eu estou falando, né? Isso é realmente motivo, é razão para a gente saber que muitas pessoas estão fazendo um terrorismo, né? E a gente não vai colocar nada diferente disso, mas assim, existe, como eu falei logo no começo da ministração, que é assim, nós temos que estar cientes que a situação ela é grave, é uma situação grave, né? Afinal de contas, as pessoas estão morrendo, né? Não é uma brincadeira, as pessoas estão morrendo pelo mundo. Então assim, a gente tem que ter essa certeza a respeito daquilo que está acontecendo. A gente não pode ser fanático, ignorante e achar que isso é realmente algo que é pequeno, porque pessoas estão morrendo. Então, mas da mesma maneira, a gente tem que saber de um livramento da parte de Deus. Amém. Existe um livramento da parte dele, tal qual a gente está tendo agora, né? O fato de se restringir, por exemplo, as situações, a locomoção, é porque, graças a Deus, está havendo da parte das lideranças, da parte governamental, da parte da saúde, as pessoas estão trazendo então essa preocupação, no sentido de dizer assim, olha, vamos restringir, para que exista uma forma da gente bloquear, da gente parar esse mal, então. E graças a Deus que a gente está hoje nessa condição. Pessoas já morreram aqui no Brasil, né? Eu gostaria, a gente vai fazer uma oração agora, mas assim, que a gente, com a nossa consciência hoje, é uma consciência de proteção, né? Essa semana várias pessoas postaram coisas, informações falando sobre isso, né? A proteção é necessária, a proteção é algo que realmente está à nossa disposição, né? Existem profecias a respeito daquilo que vai acontecer na sua vida, assim como existiam profecias a respeito da vida de Jesus, mas existem profecias, a Bíblia está cheia de profecias sobre a sua vida, sobre a minha vida, e elas têm que se cumprir, porque a gente não pode morrer antes do tempo. A gente não pode realmente ser louco em perder condições de poder ajudar pessoas. E se a gente puder colaborar com pessoas, né, se as pessoas, tem algumas pessoas que podem até pensar assim, já que vai todo mundo morrer mesmo, né, então não vou fazer nada, vai todo mundo morrer, né? Eu sou cristão, se eu morrer eu vou para o céu. Mas não é assim que tem que ser, não, né? O fato é assim, a gente tem que ser aquele que sabe usar o dom. Tem um dom muito importante que Deus nos deu, que se chama vida, né? O dom da vida é para ser usado, é para ser muito bem usado, a gente poder colaborar com outras vidas, né? Então, a gente não está aqui por uma experiência. Deus ele não quis fazer um teste, ele não fez uma experiência. Deus ele não colocou 8 bilhões de pessoas hoje sobre a face da Terra para fazer uma experiência, não é um teste, né? Deus não é um cientista de laboratório, mas a gente tem que realmente fazer o quê? A gente tem que fazer valer e trazer realmente à tona a finalidade da nossa vida. Então a gente está aqui por um motivo, por uma razão, e essa razão é o quê? É a gente
ganhar almas, ganhar vidas, ganhar pessoas e a gente ser saudável para isso, né? Então, se o mal porventura vir passar a nossa porta, ele vai continuar, né? Ele não vai realmente entrar, ele vai fazer com que a gente seja um veículo da parte de Deus para poder colaborar com pessoas, né? Então, o ID, né, de Deus, ele fala sobre circunstâncias, sobre coisas, ele fala sobre situações que poderiam se levantar, mas a gente então tem a proteção, a gente tem o livramento dele, para que você possa ter a sua vida normal, né? A gente tem ouvido aí falando que vai demorar o processo, que vai demorar um tempinho. Esse demorar um tempo vai impactar cada um de uma forma diferente, mas para todos nós cristãos, a gente tem que ter ciência do seguinte: a gente tem que saber que da parte de Deus, então, existe algo preparado para nós. Esse algo preparado para nós é algo que realmente vai fazer com que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam então libertas, pessoas possam ver assim: olha, eu sendo cristão, eu agindo conforme a obediência naquilo que Deus me ensinou, aquilo que Jesus se sacrificou para que eu pudesse estar aqui hoje, tem a validade. Então, assim, eu creio em pessoas sendo curadas desse mal. Eu creio em pessoas que muitas vezes não estão apresentando sintomas e da mesma maneira também não estão transmitindo. Então a gente tem que crer nisso, né? Quantas pessoas a gente conhece que padecem de vários males e esses males desaparecem? Então a gente tem que crer dessa maneira. O grupo de risco, por exemplo, pessoas que estão dentro do grupo de risco. Esse grupo de risco, ele, como o próprio nome diz, é risco, é arriscado. Não quer dizer que é final, é um risco. Você tem que andar direito. Se você fizer as coisas direito dentro do seu grupo de risco, você não tem uma vida arriscada. Amém. E você é liberto disso. Isso passa e você se protege, né? Quando Deus ele sabia a respeito das profecias, né? Porque afinal de contas as profecias vieram dele, né? Ele fala a respeito de Jesus e em sonho ele orienta tanto José quanto Maria, para que quando Jesus ele fosse criança, ele era criança, eles tivessem que ir para o Egito. Então, já que existia um livramento da parte de Deus, por que Deus pediu para que eles saíssem e fossem para outro lugar? Porque de fato, se eles continuassem ali, com base no seu livre-arbítrio, com base na sua consciência, não teria acontecido o sacrifício de Jesus. Jesus não teria existido, porque ele teria sido morto por Herodes. Mas não, houve obediência dos pais, né? José, Maria obedeceram a Deus. E Jesus então foi livre, ficou um tempinho lá no Egito, depois voltou. Por meio de sonho também, o anjo do Senhor falou a José: pode voltar para o Egito, que agora aquele que queria matar não quer mais, ele já morreu. Então isso mostra para nós que existe livramento da parte de Deus. Então eu queria que agora, nesse momento, você, se você tem alguém para orar, você colocasse então seus motivos de oração aí no grupo, nessa transmissão, então, para que a gente pudesse levar essa oração. Mas eu vou fazer, né? Eu quero que você registre, eu não vou citar aqui os nomes, mas nós vamos fazer uma oração para que todas as pessoas, então, que estão hoje nas suas casas, ouvindo, que vão ouvir depois também essa ministração, elas possam, então, ser alcançadas. Amém? Pai, é no nome de Jesus que nós oramos a Ti, ó Deus. Nós oramos a Ti pela Tua palavra maravilhosa, que veio até nós, e que nos orienta, que nos ilumina o caminho, que nos dá uma direção, Pai. E para que a gente possa, ó Deus, realmente fazer com que essa situação, ela passe, nós possamos passar por ela de uma forma bem tranquila. Não venha nenhum mal sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre o lar dos nossos irmãos que estão assistindo, né? Que você possa nesse momento orar pela sua casa também, estendendo as suas mãos, que o seu lar seja protegido, que o seu trabalho seja protegido, que as suas finanças, a sua despensa, enfim, todos aqueles que estão ao seu redor, a sua família, todos eles sejam protegidos, libertos, que sejam livres, que tenham esse livramento na sua vida, no nome de Jesus. Nós cremos nisso acontecendo. Todos aqueles que estão padecendo de algum mal, de alguma doença nesse momento, que você possa, ó Pai, agir sobre a vida deles. O teu anjo, os teus anjos que podem operar, assim como nós vimos Jesus falando, né? Os teus anjos, os teus ministros, que eles possam vir e servir essas pessoas, auxiliando, trazendo ajuda. Pai, nós queremos orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas pessoas que estão nesse momento nos hospitais, ó Deus.
que eles possam receber, ó Deus, uma força. A gente tem recebido vários vídeos, vários áudios, do quanto essas pessoas estão trabalhando para que a gente possa então ser liberto também desse mal, ó Deus. Então que possa vir uma força, Pai, possa vir uma proteção sua, ó Deus, fazendo com que esses homens e mulheres eles possam receber dessa sua proteção, ó Pai. Os enfermeiros e o medicamento também, Pai, esse medicamento que possa haver uma definição clara e um medicamento que venha trazer auxílio, que venha resgatar vidas, que venha funcionar no organismo, realmente livrando as pessoas de todo mal. Pai, nós oramos por esse motivo, sabendo que o Senhor é com elas. Ó Pai, que nós possamos ter uma semana excelente, que nós possamos, ó Deus, realmente aproveitar desse período para trazer reflexão. Se tem uma coisa que nós, durante esse tempo que a gente está ficando em casa, que a gente possa refletir, que a gente possa ocupar o nosso tempo com o Senhor, que a gente não fique ocupando o nosso tempo com besteiras, com coisas que realmente só tiram a nossa atenção, mas que a gente possa ocupar o nosso tempo sendo grato ao Senhor, orando ao Senhor, conversando com o Senhor, suplicando, orando por pessoas, orando por vidas, que a gente possa aproveitar esse tempo muitas vezes para poder conversar com alguém que precisa, às vezes pessoas que estão isoladas, que estão com sentimento muitas vezes de depressão. Ó Pai, que a gente possa, ó Deus, realmente fazer essa oração nesse sentido, ó Pai, o Seu Espírito está tocando essas pessoas se sentindo abraçadas, se sentindo, ó Deus, cuidadas, que eles possam realmente, ó Deus, ter esse cuidado da sua parte. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado pelo Teu grande amor, muito obrigado por esse grande livramento que o Senhor traz sobre as nossas vidas, ó Deus. Aqui nós estamos em a nossa família, que todos vocês conhecem, né? Então eu queria que vocês viessem aqui, né? Então eu queria que vocês viessem aqui para a gente poder então agradecer. Isso, a Alexa vai tocar mais uma música, mas assim, aqui está toda a minha casa, então a gente faz aquilo que a palavra diz. Eu e minha casa nós servimos ao Senhor, e nós queremos, né, o Heitor e a Ana também, que estão lá na casa deles, a Francesca, que também está assistindo a gente agora nesse momento, o Ian, né, são pessoas que estão, a Francesca ela está lá no Peru, o Ian, se eu não me engano, ele está na Alemanha, então eu pude conversar com ele essa semana, é um amigo nosso, então ele fala a respeito de como estão as coisas lá, que a gente possa orar por todos eles, sabendo que o Senhor então cuida de todos nós. Pai, no nome de Jesus, nós oramos então pelas nossas famílias, pelas famílias daqueles que estão, ó Deus, nas suas casas, recolhidos, e realmente, como nós falamos aqui, que nós oramos aqui, que esse mal passe rápido, que essa situação, ó Deus, ela passe por nós, assim como nós falamos pela manhã. Tal qual Moisés recebeu da sua instrução e ungiu o umbral das portas com o sangue do Cordeiro, nós cremos nisso, que o umbral das nossas casas, ó Deus, a porta das nossas casas, ela também está ungida com esse sangue do Cordeiro. Então por isso nenhum mal vai entrar nas nossas casas, nenhum dos nossos parentes, amigos vão ser, ó Deus, alcançados por esse mal, sendo libertos em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos a Ti e nós te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Nós vamos ter mais uma música agora, então, e a gente já encerra, então, o nosso culto. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Pai. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor
aproveitar então para a gente toda adoração, poder fazer Pai. o nosso encerramento, mas antes a gente aproveitar, eu queria que, como esse vídeo ele vai ficar disponível na internet, ele é uma maneira da gente também fazer o nosso evangelismo, a nossa divulgação. Eu queria que você que está assistindo agora, ou que pôde assistir, que você que ainda não tomou uma decisão, né? A gente falou sobre livramento. Esse livramento ele tem muito a ver com a vida de Jesus. Muitas vezes você já ouviu falar de Jesus, você já conhece Jesus, às vezes você já foi em igrejas, então você já acredita em Jesus, né? Mas assim, o fato de acreditar, o fato de realmente só saber que Jesus existia, ou existiu, ou existe, né? Isso não traz salvação. A salvação, a palavra diz que todos aqueles quanto o receberam, ele os fez filhos de Deus. Isso está em João, capítulo 1. Então, eu queria que você agora, que ainda não aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, né? Agora, o que vem a ser isso? É você realmente mudar a sua vida. É você entender que é possível mudar a sua vida. De que maneira? É realmente sabendo que existe uma palavra salvadora. E essa palavra ela não veio em vão. Então, você, agora, nesse momento, atender a esse chamado, atender a esse apelo, a essa chamada que a gente faz. E nessa chamada a gente fala sobre isso. Então, se você entendeu a palavra de hoje, se você entendeu que existe um chamado da parte de Deus para a sua vida, então que você então entenda que é só com Jesus que é possível isso. Só por meio dele. A palavra diz que Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ele está orientando a respeito disso. Então que você possa nesse momento, eu vou fazer uma oração, então que você se coloque nisso. E essa oração diz assim: Senhor, eu entendo que eu fui pecador, e a minha natureza era uma natureza de pecador, mas que nesse momento eu compreendo que Jesus ele veio e trouxe salvação à terra. E eu quero, ó Deus, da minha natureza pecadora, transformar numa natureza de filho. Então eu aceito Jesus, eu aceito o sacrifício que foi feito, para que eu possa nesse momento, ó Deus, realmente ter a minha vida transformada e poder ter o meu nome escrito no livro da vida, recebendo então por completo, recebendo o Senhor dentro do meu coração, que Ele venha então, que o Senhor venha fazer morada dentro da minha vida. Pai, eu faço isso, eu me humilho na Tua presença, eu realmente me livro de todo o peso daquilo que era soberba e orgulho, para realmente me colocar na Tua presença. Isso eu faço e te peço no nome de Jesus então, Pai. Se você fez essa oração, então esse é motivo de alegria, esse é motivo de realmente saber que o Senhor é contigo a partir de agora, para que você possa então crescer, para que você possa então realmente avançar no reino. Sabe, é motivo de alegria, é motivo da gente ficar muito feliz. A igreja então ela vai começar a aprender, olha que interessante, né? A saber que de fato a gente precisa expandir o reino na terra, né? Situações como essa servem para isso, para a gente expandir o reino, é isso que nós queremos. Que o reino possa ser expandido, que ele possa alcançar pessoas, que ele possa realmente cada vez mais atingir aquele que precisa, não importa quem seja, não importa onde ele esteja. Glória a Deus. A gente costuma dizer, né, no meio cristão uma palavra que é Maranata. Essa palavra quer dizer, ora vem meu Senhor vem voltando. E de fato, mais do que nunca ele vem voltando mesmo. Sabe? Então que isso realmente seja motivo da gente se alegrar, porque o nosso Senhor vai voltar. Nosso Senhor vai voltar para resgatar. Amém? Então, eu gostaria então de fazer o encerramento dessa transmissão, desse nosso culto a Deus, né, orando a Ele com essas palavras que a gente encontra no livro de Coríntios. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo Teu amor em ter dado a Sua vida por nós, ter tomado sobre si todos os nossos pecados, nossas transgressões e nossos erros. Obrigado, Jesus, pela Tua presença aqui no nosso meio. Espírito Santo, nós te agradecemos pelo Teu poder, pela Tua unção, pelo Teu amor. Obrigado porque hoje nós temos dons que nos foram conferidos para a gente poder usar esses dons. E a gente quer realmente ser cada vez mais usado nesses dons. Obrigado, Espírito Santo. E Pai, nós te agradecemos. Pai, nós te agradecemos por essa semana que começa nesse dia de hoje. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu grande amor, pelo Teu livramento, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Pai, muito obrigado, Deus.
Pai, nós queremos que esse culto, que esse momento, então, ele seja realmente um momento da nossa redenção, da gente nos apresentarmos na Tua presença como sendo justos, ó Pai. Cada vez mais nós queremos isso, sermos a Sua justiça aqui na terra. Muito obrigado, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos a Ti e Te agradecemos pela Tua presença. Amém, amém, amém. Muito obrigado. Fique na paz de Deus. Então que você possa ter uma semana excelente. Sabe, sem nenhum tipo de preocupação, sabendo que existe um livramento da parte de Deus para a sua vida. Fica na paz. Deus te abençoe. Uma excelente semana para você.